Seja muito bem-vindo a mais esta videoaula. Então esta é a parte 2 da videoaula que trata de vetores. Então vimos na videoaula anterior a definição de vetores. Então agora vamos ver como que a gente programa, como que a gente cria uma coleção de dados do tipo vetor em linguagem C. Então vamos criar um programa que declare um vetor com 4 elementos para a gente manipular, para a gente guardar ele ou nele esses valores aqui. Então vamos ver na prática como a gente cria um vetor. Eu vou criar o vetor conforme o exemplo citado na definição. Então um vetor chamado VT com 4 elementos com esses valores aqui. Então abra a sua IDE, no caso eu estou usando CodeBlocks, e eu vou criar aqui então um novo projeto. Eu posso criar clicando aqui no Create a New Project, na tela que abre a hora que você abre a IDE, ou se não tiver aberta essa tela, ou você não quiser usar essa opção, você pode vir aqui, ó, File, New Project. Aí ele vai pedir aqui que tipo de projeto que você quer. Nós vamos criar um projeto do tipo Console Application. Go. A linguagem que você quer usar nesse projeto é a linguagem C++, como a gente já começou a usar nas aulas presenciais. Então eu vou colocar aqui o nome do projeto, vetores. Ele já está sugerindo aqui, de usos anteriores que eu fiz, que gravar o projeto nessa pasta aqui. No meu caso vai ser aqui mesmo, aí você vai ter que selecionar uma pasta onde você quer gravar o projeto. Próximo, aí ele pede aqui qual o compilador que você quer usar. Tem uma lista grande, mas tem que tê-los instalados. No caso, a hora que eu instalei o CodeBlocks, instalou também esse compilador aqui, o GCC, e é esse que eu vou usar neste e nos próximos projetos. E pronto, aí criou o projeto. Aí eu tenho aqui um Hello World pronto, funcionando. Então se eu mandar executar, ele vai executar. Então aqui está o meu projeto funcionando. Então eu vou declarar aqui o vetor. Então, para declarar um vetor na linguagem C, primeira coisa a gente tem que informar qual é o tipo dos elementos daquele vetor. Então a gente viu que o vetor ele é uma organização de dados na memória, onde os dados são colocados de forma sequencial e são todos do mesmo tipo. Então o tipo, depois o nome do vetor. Então no exemplo da definição, o vetor chama VT e tem 4 posições. E aí então, entre o colchete, a gente coloca quantas posições a gente quer para esse vetor. Bom, agora o próximo passo é preencher esse vetor. Então, para acessar uma certa posição do vetor, a gente coloca o nome do vetor entre o colchete e a posição. Então, VT0, eu estou me referindo a essa posição aqui, a posição 0, a primeira. Então, na posição 0, eu quero atribuir o valor 7.5. E aí, na posição 1, eu quero atribuir o valor 7. Na posição 2 do vetor VT, eu quero atribuir o valor 6. E na posição 3, que é a última, que é a quarta posição, eu quero atribuir o valor 5.5. Então, isso daqui seria a versão em linguagem C, com os valores, todo esse bloco aqui seria a versão em linguagem C desse exemplo aqui. Um vetor chamado VT de 4 posições com esses valores. Todos os valores do tipo float. Bom, um dos processamentos mais comuns é a impressão, a listagem. Então vamos fazer aqui uma estrutura de repetição. Porque eu poderia colocar aqui, ó, cout ou printf, se estiver usando a linguagem C, mandar imprimir a posição 0, depois endl. Aí pula a linha. Aí eu poderia ficar repetindo esse comando quantas vezes precisar, só trocando a posição. Então se eu tiver 40 elementos no vetor, eu teria que repetir 40 vezes. Isso não é uma coisa muito inteligente, né? Então,
eu vou criar uma estrutura de repetição para ele repetir esse comando aqui N vezes, só mudando a posição aqui. Então, como eu tenho 4 elementos, eu tenho que fazer ele repetir 4 vezes. Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de, que vai ser do tipo int, que eu vou chamar de n. N igual a 0. Esse daí vai ser o contador da minha estrutura de repetição. Então, eu vou colocar aqui for n igual a 0. Então, para n começando em 0, enquanto o n for menor que 4. Portanto, 0, 1, 2, 3. Na hora que for 4, ele sai fora. N++. Então, o n++ significa somar 1 na variável n, né? Então é isso que eu estou pedindo para ele fazer aqui, ó. De 0 até 3, ou seja, enquanto o n for menor que 4, repita esse comando aqui. Repetiu uma vez, some mais um no contador, vai para o próximo, se não atingir o limite ainda, volta aqui. Então aqui eu não vou ficar imprimindo toda hora a posição 0, né? Então eu vou imprimir a posição n, que a primeira vez vai ser 0, mas depois vai ser 1, 2 e 3. Então se eu executar agora, aí ele imprimiu todas as posições. Eu vou só trocar essa mensagem aqui, na verdade eu vou tirar essa mensagem, não precisa dela. Bom, aí tem duas coisas. Uma coisa que eu quero mostrar antes é, essa forma não é muito cômoda, né, para inicializar um vetor. Uma outra forma é eu inicializar assim, ó, 7,5, 7,76, né, era o valor lá, 6,5,5. Então vou executar novamente. E aí funcionou do mesmo jeito, ó. Então, você pode passar os valores de um vetor entre chaves. Então o primeiro elemento é o da posição 0, ó. O segundo elemento é o da posição 1 e assim por diante. Quando você tem um vetor que você vai preencher desse jeito aqui, todos os elementos, você então não precisa fazer isso daqui, ó. Você não precisa colocar o número de elementos. Por quê? O compilador vai contar quantos elementos tem e ele já cria o vetor do tamanho certo. Agora, se você tiver 10 elementos, o vetor, você quer um vetor de 10 elementos, mas você só vai colocar 4 na hora que inicializa ele. O resto você vai colocar depois. Então você tem que colocar 10 aqui. Porque ele vai, se você não colocar o número de elementos aqui, ele vai contar aqui e criar o vetor com 4. Mas, por exemplo, você quer 10. Só que os 4 primeiros você já quer trazer inicializado. Tá? Então, eu vou deixar 4 aqui e já atribuir os valores de início aqui. Bom, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, é isso daqui, ó. Vou executar. Ele funcionou, ó, mas não está muito elegante isso daqui, né? Seria legal se a gente pedisse para ele colocar, por exemplo, 2 casas, ou uma mesmo que seja, mas colocar em todos aqui, mesmo quando for 0. Então, para isso eu vou colocar aqui, ó, Fixed e Set Precision. Eu vou colocar 1. Esse Set Precision, ele define que esse valor aqui tem que ser considerado a precisão de uma casa decimal. E aqui está dizendo, ó, seja 0 ou seja qualquer outro valor, é para imprimir de forma fixa. Todos os valores têm que imprimir a casa decimal também, independente do valor. Aí executar. Ah, ele deu erro aqui, ó. Isso daqui está dizendo que não reconheceu, ele parou aqui. Por quê? Para mim usar esse recurso, eu tenho que mandar incluir aqui, ó. Include IO manip. IO, input output. Manipulation, manipulação. Aqui tem as bibliotecas de manipulação da entrada e saída, de formatação, que é esse caso aqui. Então vou executar novamente. Então agora está aqui, ó, bem mais elegante, né?
nessa videoaula eu queria mostrar para vocês esse exemplo, que é o básico do básico. Como que você declara um vetor, como que você inicializa um vetor e a operação mais corriqueira, que é listar os valores desse vetor. Então é isso, a definição e o exemplo de como declarar um vetor. Então, pratique, crie programas com outros tipos de vetor, com outros tamanhos. E na próxima videoaula eu volto então com outro recurso relacionado a vetor. Até lá!